Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas nós estamos aqui mais um encontro, isso mesmo, nossa sala de aula aí do nosso CPO, estudando aí o tema Valentes da Fé, lembrando aí que é importante que você esteja aí com o teu módulo em mãos, tá vendo? É importante que você esteja com ele aí, esse livro abençoado, que tem bastante coisa aí para você trabalhar, para você desenvolver, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a aula que nós falamos na lição anterior, lição de número 4, na aula anterior. Nós vamos continuar falando sobre este tema, vivendo na terra com os olhos do céu, tá bom? Mas antes de nós começarmos, é importante, como eu sempre falo, nós estamos dando início falando com Deus, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Se você pode, pare um pouquinho aí, vamos falar com Deus, vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero suplicar a Ti, ó Deus, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, implorando a Deus o Teu favor, pedindo a Deus que o Senhor fale conosco, Pai, nos alcança, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida de cada um. É o que eu te peço e suplico e imploro no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Tá selado? É isso aí, queridos. Então, vamos lá, vamos seguir aqui na nossa planilha de estudo, tá? Hoje nós vamos falar e continuar falando da lição 4, mas hoje na parte 2, essa lição aí, segunda parte dessa lição, nós vamos falar sobre Josué, Caleb e Abraão, né? Então, mas esses personagens bíblicos aí, pessoas que viveram aqui na terra e que verdadeiramente tinham os olhos do céu, né? Não eram pessoas que eram conduzidas por aquilo que estavam vendo, mas eram pessoas conduzidas por aquilo que eles criam, por aquilo que eles viam espiritualmente falando. Bom, deixa eu recapitular para você, porque talvez você não aí tá lembrado, tá? Então nós falamos dos olhos, a importância dos olhos, e eu bati pesado isso na última aula, tá? Então, de uma maneira simples, como que funcionam os nossos olhos? Nós precisamos de luz, tá? Da luz para enxergar, correto? Então, nós não conseguimos ver no escuro, então se faz necessário que nós temos luz para que venhamos poder enxergar. E aí a luz você precisa também do globo ocular, no caso os olhos, que é por meio dos olhos que essa luz penetra e a imagem é formada, e quando essa imagem é formada na retina, o cérebro se comunica, né, por os nervos ópticos e toda essa ideia, a informação é passada para o cérebro. Então eu preciso de luz, preciso do globo ocular, que são os receptores externos da visão, e preciso do cérebro. E o cérebro, que é o receptor interno, ele identifica, né, o que nós estamos vendo, e aí provavelmente ele já tem em registro, em memória, aquela imagem, e a partir daí eu tenho identificação. Se você lembrar, na aula passada, nós mostramos um pouquinho aquele exemplo da cadeira, não sei se você lembra, mas então a luz penetra, eu chego no ambiente, está escuro, então eu preciso de luz, acendi a luz, essa luz penetra nos meus olhos, e uma vez que essa luz penetra, a imagem vai ser gerada, uma vez que essa imagem é gerada, ela é comunicada ao meu cérebro, só que eu já tenho essa informação, que aquele objeto com aquele formato é uma cadeira, então a partir daí há uma descodificação, então eu entendo que aquilo é uma cadeira. Então é assim que funcionam os nossos olhos de maneira bem simplificada, tá? Então, recapitulando, então o que eu tenho? Eu tenho a luz, eu preciso da luz, que é a luz que dissipa as trevas, correto? Eu preciso da luz, é essa luz que vai dissipar as trevas. Preciso da recepção, que é os olhos, no caso, os receptores externos, os nossos olhos, mas esses olhos precisam estar abertos. Olha aqui, tá vendo? Para que a luz penetre, esses olhos precisam estar abertos, senão não tem como a luz penetrar. E depois eu preciso da informação com descodificação. O que é informação com descodificação? A imagem vai ser formada, a luz entrou,
tá? Essa imagem vai ser formada. E agora, o que acontece? Com a informação, eu preciso descodificar. Como descodificar? O meu cérebro precisa saber que tipo de imagem é essa. Então, precisa ser entendida. Eu preciso o quê? De conhecimento. Então, a luz pode ter penetrado, a imagem pode ter se formado, mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? Eu não sei o que é aquilo que eu estou vendo. Se eu não sei, se eu não tenho informação do que é aquilo que eu estou vendo, então para mim não faz nenhum sentido, percebe? Então o que eu preciso? Eu preciso compreender, ter ideia daquilo que é o que eu estou observando, tá bom? Então luz, recepção, que no caso os olhos, e informação. Luz, recepção, preciso receber, preciso entrar pelos meus olhos, e informação. Essa informação precisa estar no meu cérebro descodificada. Eu preciso identificar sobre o que eu estou observando, tá? Seguindo aí, pensando na metáfora dos olhos, foi o que eu falei na aula passada, tá? Eu estou só recapitulando, então não adianta, eu não vou poder falar tudo. Então, se você não assistiu essa aula, você precisa assistir para que haja uma compreensão maior, tá? Pensando na metáfora dos olhos, então a luz é o quê? O Espírito Santo, isso mesmo. A luz que nós precisamos para que os nossos olhos espirituais sejam ativados é justamente o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele permite que os nossos olhos enxerguem aquilo que outrora estava em trevas, aquilo que estava oculto pelas trevas. O Espírito Santo vem e lança luz e nos faz perceber, nos faz enxergar. E aí eu preciso do quê? Da informação. Então é o cérebro quem codifica ou descodifica os impulsos que vai recebendo. Então a imagem penetra com a luz, mas para que ocorra uma informação, uma comunicação precisa, eu preciso do conhecimento. Então eu vou descodificar a imagem que está entrando, porque eu tenho conhecimento. E aí, se nós estamos transferindo isso para um princípio espiritual, falando dos olhos de fé, olha como que isso é profundo e olha como isso é especial. Meu irmão, eu estou te dando aqui, nesse curso, orientações profundas, iluminações do Espírito Santo de Deus, para que você aplique sobre a tua vida, que você possa viver uma vida de milagre, uma trajetória de milagre. Olha que interessante. Eu tenho conhecimento através da palavra. Tá vendo a figura aqui, ó? O nosso cérebro aqui exercitando-se através da palavra, a Bíblia Sagrada. Então eu estou lendo. Então o que acontece? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então uma vez que eu tenho o conhecimento da palavra, olha como que isso é rico. A luz do Espírito Santo penetra sobre a minha vida, o Espírito Santo lança a luz, e essa luz que penetra, olha que tremendo, conforme o Espírito Santo começa a falar comigo, mostrando-me algo, o meu cérebro identifica e ele começa a descodificar, ou seja, ele começa a entender aquilo que o Espírito Santo está falando. A partir daí eu começo a ter o quê? Uma ativação dos olhos espirituais. Meus olhos espirituais começam a ser abertos porque eu começo a enxergar o que ninguém está enxergando, mas o Espírito Santo lançou luz sobre a minha vida. Essa luz que o Espírito Santo lançou fez com que eu enxergasse. E aí eu coloquei na última aula, coloquei justamente essa frase: a fé nunca foi um salto no escuro, pois quem tem os olhos do céu, mesmo vivendo aqui na terra, sabe exatamente aonde está pisando, ainda que ninguém esteja vendo nada. Percebeu aí? Então essa é a ideia dos olhos de fé. Então essa é a ideia
como nossos olhos de fé são ativados, os nossos olhos do céu, eles são abertos, ou seja, o Espírito Santo me ilumina e a informação que eu tenho é da palavra, a palavra que está guardada no meu coração, essa palavra que gerou vida. Então, quando o Espírito Santo me mostra algo, eu entendo pela palavra, e uma vez que eu entendo, eu vou agir segundo essa palavra, aí que entra a questão. Então, eu não estou dando um salto no escuro, eu estou debaixo de uma direção que Deus está me dando, ainda que muitas pessoas não consigam ver, mas é uma direção do Espírito Santo de Deus para a minha vida, pegou? Então essa é a questão, o negócio é muito forte, meu irmão, muito forte mesmo, tá? Nós estávamos falando dos valentes que viveram aqui na terra com os olhos de céu, com os olhos do céu. Então, esses valentes, essas pessoas que viveram aqui na terra com os olhos do céu, então nós vamos começar a falar agora de dois personagens importantíssimos. Quem são eles? Josué e Caleb. Isso mesmo, Josué e Caleb. Outros dois grandes exemplos de fé é a vida, de Josué e Caleb. São homens que marcaram a sua geração porque viveram aqui na terra com os olhos do céu. Quem tem olhos de fé ativados, olha, presta atenção nisso, não passa pela história, mas ele marca a história. Se você tem os seus olhos de fé ativados, você não vai apenas passar pela história, você vai marcar a história. Por quê? Porque você vai ser alguém que vai andar, não por vista, mas vai andar por fé. É o tema do nosso módulo, desse ano, do nosso estudo, os valentes da fé. Então você não vai apenas passar pela história, mas você vai marcar ela, então, com as suas atitudes. Então, um dos eventos mais marcantes na vida desses homens foi, sem dúvida, o momento em que eles foram convocados por Deus para espiar a terra prometida. Olha aí, Números 13, verso 1 e 2. No seu livro aí está repleto dos versículos, é importante que você possa ler, fazer a leitura e analisar. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Perceba, de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie líder de cada tribo, de cada representante de cada tribo, ou seja, um líder de cada tribo dos seus antepassados. Olha que interessante. A missão dos 12 espias era fazer um reconhecimento da terra. Então eles precisavam o quê? Enxergar, eles precisavam ver a terra. Ou seja, terra que Deus estava dando ao seu povo. Olha que tremendo isso. Deus estava dando esta terra a eles. Então a missão de reconhecimento deles era ver a terra, e esta terra justamente que Deus estava fazendo o quê? Estava lhes dando. É interessante, irmão, que a terra que Deus estava dando para o seu povo era uma promessa que tinha sido feita aos seus antepassados. Se você estudar um pouquinho as Escrituras, você vai ver que esta promessa, ela já havia sido feita a Abraão. Essa promessa já era uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Então eles precisavam ver esta terra. O que me chama a atenção é que, para ver a terra, e a terra que era, acima de tudo, uma promessa, para que eles pudessem enxergar essa terra, não tem como enxergar a promessa sem os olhos do céu. Pega isso aí, presta atenção. Não tem como visualizar a promessa ou o lugar da promessa se você não enxergar com os olhos do céu. Então, para ativar os olhos do céu, o que eu preciso? A luz do Espírito Santo e a informação. Então, para que os olhos do céu sejam ativados, eu preciso do Espírito Santo e da palavra. Ou seja, porque a palavra ministrada ao meu coração, ela vai gerar justamente o quê? A fé que eu preciso, a fé que eu necessito. Então, a tão sonhada terra estava próxima de ser conquistada. No entanto, antes que o povo entrasse para possuir a terra,
os seus líderes foram convocados para uma missão de reconhecimento. Ou seja, quem ia na frente enxergar esta terra, quem ia na frente ver esta terra, os líderes, esses homens não eram homens comuns, esses homens não eram qualquer um, presta atenção nisso. Foram pessoas escolhidas a dedo, pessoas que eram representantes do seu clã, pessoas que estavam à frente do povo, pessoas que exerciam um cargo de liderança. Aí eu preciso entender uma coisa, o povo às vezes não precisa ir. Em muitos momentos o povo enxerga pelos olhos da sua liderança. E aqui eu quero chamar a tua atenção, meu irmão. Você que lidera qualquer departamento, você que está à frente de uma obra, você que está à frente, seja do que for, até mesmo na liderança da sua casa, você precisa ter olhos do céu. Por quê? Porque às vezes aqueles que estão sendo liderados por você vão enxergar à medida do que você enxerga. Então aquilo que você vê é o que eles vão ver, não porque eles estão enxergando, mas porque você enxergou. E como você enxergou, e uma vez que eles te seguem, você é líder deles, eles vão enxergar pelos teus olhos. Olha a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. Olha a responsabilidade. Então eu estou falando com lideranças, eu estou falando com líderes. Seja líder dentro da sua casa, seja líder na igreja, onde for que você exerce a liderança. Ou seja, muitas das vezes o povo não vai. E não precisa o povo ir, mas se você foi, você vai guiá-los por aquilo que você está vendo. Você vai guiá-los justamente por aquilo que você está enxergando. E aí que a coisa fica séria. Por quê? Olha esse verso, Mateus 6, 22 e 23. Olha que interessante. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os seus olhos forem maus, olha, presta atenção nisso aqui. Todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti seja trevas, grandes serão as trevas. Ou seja, os nossos olhos são portas de entrada para o nosso ser. Aquilo que eu vejo, muitas das vezes, vai influenciar o que eu penso. O que eu penso influencia o que eu sinto. E o que eu sinto influencia diretamente no meu comportamento. Tá bom? Pensamento, sentimento, comportamento. A questão é que começa com os olhos. Se os seus olhos forem iluminados, todo o teu corpo será luz. Ou seja, toda a informação que você vai mandar é uma informação positiva, vai gerar um pensamento, e esse pensamento é um pensamento positivo. E quando eu estou falando de pensamento positivo, eu não estou falando de confissão positiva, né? Essa crença, não. Quando eu falo de pensamento positivo, eu estou dizendo assim, se você enxergou uma coisa boa, você vai pensar uma coisa boa. E aí você pensa uma coisa boa, você sente uma coisa boa. E aí você age a partir do impulso daquilo que você está sentindo, logo a sua reação vai ser uma reação boa. Então o que eu quero lhe dizer? Você precisa ativar seus olhos de fé. Talvez tudo que você olha é com um olhar negativo. A igreja não está boa, o grupo não está bom, as coisas não estão boas. Querido, experimenta olhar isso com outros olhos. Tem gente muito pior do que você. Tem gente padecendo, tem gente que gostaria de estar no lugar onde você está. Tem gente que gostaria de ter metade daquilo que você tem. Eu não digo nem metade, às vezes 1/3 daquilo que você tem, e infelizmente você não consegue enxergar coisas boas no meio de tudo isso. Então, se os teus olhos forem trevas, meu irmão, você está perdido. Se os teus olhos forem mal, você não vai conseguir enxergar nada. Então eu estou falando com você que é líder, que exerce liderança. Ah, mas professor, eu não exerço liderança. Meu irmão, você não exerce liderança? Você acha que às vezes os teus filhos estão olhando pelos olhos de quem? Você acha que aqueles que são subordinados a você dentro da empresa estão olhando por que olhos? Então é importante você estar atento a isso. Por quê? Porque as pessoas vão enxergar mediante aquilo que você está enxergando. Olha aí, olha o que o verso diz.
envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra que dou aos israelitas. Deus havia dito, vocês precisam lá e ver, enxergar aquilo que eu estou dando a vocês. Perceba que era apenas para reconhecer a terra que Deus estava dando. A missão não era fazer uma análise e a partir desta análise ver se o povo teria condições ou não de possuir a terra, ver se Deus tinha condições ou não de dar. Queridos, nós muitas das vezes nos confundimos porque não entendemos aquilo que é a proposta de Deus para nós. Deus não pediu para eles fazerem cálculo, Deus não pediu para eles fazerem conta, Deus pediu para fazer um reconhecimento da terra. Vai lá ver que povo habita nela, ver que fruto na terra tem, se são cidades fortificadas, se habitam em casas, observa a terra, qual o fruto da terra. Perceba que Deus está dizendo assim, vai lá ver o tamanho daquilo que eu vou te dar, vai lá enxergar aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos. Nesse momento era a hora de ativar os olhos de fé, nesse momento era a hora de enxergar coisas boas, mas se os teus olhos forem mau, todo o seu corpo será trevas. O que isso quer dizer? Se você não souber observar aquilo que Deus está te dando, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Sabe o que vai acontecer? Você só vai saber se concentrar nos pontos negativos. E foi justamente isso que aconteceu. As pessoas só souberam concentrar-se nos pontos negativos. E não é isso que Deus tem para você. Infelizmente, quando não se tem olhos de fé, a tendência é concentrar-se apenas nas dificuldades e não na promessa. Se você não ativar os seus olhos de fé, em vez de você enxergar aquilo de bom que Deus está proporcionando, você não vai enxergar, só vai enxergar dificuldade, você só vai ver problema, você não vai avançar. Talvez seja por isso que a tua liderança não tem avançado, talvez seja por isso que as áreas da tua vida estão travadas. Por quê? Porque o teu olho é pessimista, você só consegue enxergar aquilo que é de ruim. Pelo amor de Deus, recebe esta palavra, este ensinamento e começa a enxergar as coisas com outros olhos, começa a perceber que Deus tem te cercado de bens, que Deus tem te cercado daquilo que é bom, daquilo que é especial, e com certeza tem coisa boa de Deus para a tua vida. Então, por favor, aprenda a enxergar com os olhos de fé. Seguindo aí, como no texto apresentado, aqui o texto que nós citamos de Mateus, se os nossos olhos não forem iluminados, irmãos, jamais nós conseguiremos enxergar aquilo que Deus tem reservado para nós. Pegou isso aí? Se os teus olhos não forem iluminados, jamais você vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então, Josué e Caleb tinham olhos de fé. Enquanto 10 dos 12, olha isso aí, irmão, enquanto 10 dos 12 que foram enviados só conseguiram ver problema, esses dois, Josué e Caleb, eles tinham olhos abertos, olhos do céu. E eles conseguiram ver o que ninguém estava vendo, o que muitos desprezaram, o que muitos olharam e viram como dificuldade. Josué e Caleb viu possibilidade do nome de Deus ser glorificado. Enquanto alguém está olhando e está vendo dificuldade, quem tem olhos do céu está vendo possibilidade do nome de Deus ser glorificado. Quer que eu te fale uma? Não está no seu livro aí não, mas só para você entender a questão dessa aula. Quando Jesus está andando e os discípulos estão com ele, João 9, a Bíblia diz que havia ali um cego de nascença. Olha que interessante isso. E aí os discípulos começam a questionar, saber quem pecou, se foi ele, se foi os pais deles. O pensamento dos discípulos era justamente, por que ocasionou isso? Nossa, coitado, olha a situação, olha o que o pecado fez com ele, imputando até mesmo um julgamento, nem sabiam o que era, e estava dizendo que ele estava passando por aquilo, que era por conta do pecado. Mas olha como que Jesus é tremendo, e Jesus nos dá uma lição para nós ativarmos os nossos olhos de fé.
Olha o que Jesus diz. Jesus diz justamente o contrário. Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso para que o nome de Deus fosse glorificado. Aquele homem tinha uma dificuldade, sim ou não? Sim. Aquele homem tinha uma enfermidade, sim ou não? Sim. A vida daquele homem estava destinada a circunstâncias difíceis por causa da cegueira, sim ou não? Sim. Mas Jesus mostrou que em meio às dificuldades pode ser uma plataforma para que o nome de Deus seja glorificado. Então eu quero ministrar algo sobre a tua vida, diante desse problema, diante dessa adversidade. Olhe com os olhos do céu. Como assim, professor? Com os olhos do céu você vai ver que este problema é a oportunidade de o nome de Deus ser glorificado sobre a tua vida, que este problema é a oportunidade de crescimento, que este problema é a oportunidade de amadurecimento, que este problema é o que Deus pode usar para trazer grandes vitórias à tua casa, para trazer grandes vitórias à tua família. Então você precisa aprender a enxergar diferente. Não se concentre apenas nas dificuldades, não se concentre apenas nas adversidades, mas saiba que Deus tem coisa boa para você, que Deus tem coisa boa para os teus negócios. É isso que você precisa compreender. Deus tem coisa boa para você. Quem não tem olhos de fé só vê dificuldade. Infelizmente, eles começaram a concentrar só apenas nas dificuldades. Só nas dificuldades e não nas promessas. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque Josué e Caleb viu que eles não podiam ver. Olha o verso 14, Números 14, versos 7 e 8. E disseram, olha que tremendo isso, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, terra que mana leite e mel. Olha que tremendo, enquanto está todo mundo desesperado, eles estão olhando para aquilo que a terra tem de bom. Enquanto está todo mundo com medo, eles estão olhando para aquilo que é de bom. Então eu chamo a tua atenção, irmão, para os 10 espias que não tinham olhos de fé. Os homens daquela terra eram gigantes, mas para Josué e Caleb não passavam de pães que, com o auxílio de Deus, eles seriam facilmente devorados. Depois você lê lá no Êxodo 14, está aí no seu módulo também. Josué e Caleb estão olhando para eles, está dizendo assim: enquanto os homens estão olhando para eles, estão vendo gigantes, e estão olhando para si, estão se achando como gafanhotos, Josué e Caleb olham e dizem assim: não, eles são como pães, e se Deus se agradar de nós vamos devorar. Ou seja, tem gente que olha para o problema e vê no problema um gigante, e tem gente que olha para o problema e vê no problema a oportunidade de crescer, a oportunidade de amadurecer, a oportunidade de avançar. Meu irmão, o que você precisa é justamente de olhos do céu. Então, que você possa desenvolver esses olhos do céu. Ao invés daqueles homens seguirem o conselho de Josué e Caleb, eles preferiram pegarem pedras para apedrejá-los. Infelizmente, presta atenção, eu coloquei isso aí, que você grave isso. Infelizmente, quem não tem olhos de fé e não consegue ver o que você está vendo, a reação sempre é atacar. Meu irmão, a reação é sempre atacar. Quem não consegue enxergar o que você está enxergando, quem não consegue ver o que você está vendo, a tendência dele é falar mal de você, a tendência dele é te atacar, te criticar, fazer apontamentos, te desanimar. Na verdade, é inveja, dor de cotovelo. Por quê? Porque ele não consegue ver o que você está vendo, não consegue ter a ousadia que você está tendo, mas você está tendo não porque você é bom, é porque o Espírito Santo te iluminou, e aí o que acontece? A imagem entrou, você tem a informação. Qual era a informação que Josué e Caleb tinham? Terra que eu dou a vocês é promessa aos seus antepassados, ou seja, eles se apegaram àquilo que eles tinham de informação. Então, quando a imagem entrou, quando a luz entrou, eles viram a terra, em vez de olhar para a dificuldade, eles se apegaram o quê? A informação, aquilo que Deus vai nos dar. Então eles começaram a enxergar o que ninguém estava enxergando. Quem não tem isso, sabe o que ele faz?
pega em pedra para te tacar, fala mal de você, fala que isso é besteira, fala que não precisa. Querido, tem gente que critica até o curso que você está fazendo, até essa palestra dizendo, para que não precisa disso? Só que, meu irmão, nós estamos aqui estudando a palavra, e a palavra é o que? É informação, é o emuná, ou seja, essa fé está sendo ativada, e à medida que essa fé está sendo ativada, quando o Espírito Santo lançar luz na tua vida e for mostrar para você aquilo que ele tem, a informação está aqui, ó, guardada. Ah, querido, você vai partir para cima e Deus vai te dar vitória. É isso que você precisa entender, que muita gente não pegou e acha que não precisa, acha que é besteira, acha que não tem necessidade, tá? Ó, como apresentado no decorrer desse estudo, Josué e Caleb nunca foi, a atitude deles nunca foi um salto no escuro. Muito pelo contrário, eles estavam firmados na informação do próprio Deus, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual era a informação que eles tinham? Eles sabiam quem era Deus, o Deus que mandou avisar a eles, o Deus que mandou eles avistarem a terra, era o mesmo Deus que abriu o mar, que tirou o povo do Egito com mãos fortes, com sinais, com prodígios e maravilhas. Eles tinham informações suficientes para crer. Ou seja, ainda que a adversidade pudesse dizer não, o que eles fizeram? Eles tinham informações suficientes para crer, ou seja, eu vou ficar naquilo que eu aprendi, eu vou ficar naquilo que eu tenho de Deus, eu vou ficar justamente naquilo que Deus me mostrou, naquilo que Deus me ensinou, e essa era a proposta, ou seja, os olhos de fé, ou seja, os olhos de fé vinham através do quê? Da informação. Eles tinham o quê? Informação, e essa informação que eles tinham fez toda a diferença na vida deles. Querido, informação do quê? Da palavra. Deus abriu o mar, Deus guiou o seu povo, Deus mandou sinais, Deus era coluna de fogo, Deus era nuvem durante o dia que trazia o bálsamo. Ou seja, quando se tem informação, querido, os olhos de fé são ativados, porque o Espírito Santo te mostra. Isso entra, essa imagem é formada, sabe por quê? Porque essa imagem é descodificada porque você tem informação. Logo você entende aonde o Espírito Santo quer te levar, logo você entende por qual caminho o Espírito Santo quer te conduzir. Pegou? Então isso é muito importante, tá? Vamos lá. Agora nós vamos falar de Abraão. Então, fechando aqui o Josué e Caleb, olha que interessante. De 20 anos para cima, só quem entrou na terra foi Josué e Caleb. Por quê? Porque creram, porque viram o que ninguém estava vendo. Então você precisa disso, ativar os seus olhos de fé e enxergar o que ninguém está enxergando. Vamos falar de Abraão agora? Bom, a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, está repleta de exemplos de homens e mulheres que viveram sobre essa terra e moveram-se não por aquilo que viam, mas por aquilo que criam, pessoas que caminharam na terra pelos olhos do céu. Eu coloco até no seu módulo isso, seria quase que impossível nós falarmos de todos, não teríamos tempo hábil. O próprio escritor aos Hebreus faz essa narrativa, diz que seria impossível apresentar tantos relatos maravilhosos desses homens e mulheres que fizeram a diferença, certo? No entanto, nós queremos encerrar esse capítulo, né? Nós estamos estudando na lição 4, Vivendo na Terra com os Olhos do Céu, falando de Abraão, que sem dúvida foi o pioneiro nessa história aí de andar na terra com os olhos do céu. Então, a história de Abraão, ela é muito rica, ela é poderosa, e deixa eu te lembrar que eles não são contos de carochinha, não, pelo contrário, são fatos verídicos, narrativas de homens e mulheres que viveram e entregaram a sua vida ao Senhor. Então a história da vida de Abraão, ela foi repleta de desafios. Então, se ele não caminhasse com os olhos do céu, ele jamais teria conseguido vencê-los. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho, bem pouco, né? Porque o tempo não permite, mas olha que interessante. Os desafios da vida de Abraão, os desafios da sua vida, começam já na sua chamada. Olha o que o texto diz, Gênesis 12, 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes,
e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Olha o que Deus diz para Abraão: você será uma bênção. Queridos, é interessante isso. Por quê? Porque a sua chamada já começa bem interessante. A proposta de Deus feita a Abraão no texto apresentado, nesse texto aí que está aqui em cima, é sem dúvida um convite para caminhar com os olhos do céu. Já o início da sua chamada, o começo, primeiro aí esse tratar de Deus com ele, esse chamado de Deus para a vida de Abraão, é uma caminhada muito linda. E se Abraão fosse analisar a proposta à luz dos olhos terrenos, à luz dos olhos da terra, aquilo que ele poderia ver fisicamente, jamais ele teria aceitado. Jamais ele teria aceitado. Você precisa entender que esse homem não foi chamado de o pai da fé à toa. Então, queridos, o que nós vamos fazer? Nós destacamos alguns pontos acerca da sua chamada, e nós veremos que desde o início, Abraão viveu na terra com os olhos do céu, ou seja, toda a sua caminhada aqui na terra foi de alguém que viveu sim nessa terra, mas que os seus olhos estavam totalmente voltados para o céu, voltados para Deus. Então é isso que eu quero justamente apresentar para você, tá bom? Vamos lá, então eu separei alguns pontos, ó. Primeiro ponto, olha o que Deus pede para ele: Abraão, sai da tua terra. Queridos, primeiro ponto que Deus pede para ele, primeiro convite para andar com os olhos do céu. Deus diz assim: sai da tua terra. Ele era habitante de Ur dos Caldeus, e abrir mão da sua terra era simplesmente deixar para trás toda uma garantia de sobrevivência. Então, Abraão, sai da sua terra. Era da terra onde a maioria dos povos da época tiravam o quê? O seu sustento. Ainda que, segundo alguns historiadores, é possível que a família de Abraão tivesse um negócio relacionado à fabricação de imagem, de ídolos. Alguns historiadores vão narrar isso, mas era daquela terra, daquele lugar, daquele sistema. Olha, partir a terra e deixar todo um sistema político e econômico no qual já estava estabelecido, parecia ser meio arriscado, né? Se você olhar pelos olhos humanos, talvez a proposta não seria a das melhores. E aí que está. Irmãos, deixar a terra era praticamente abrir mão daquilo que um dia ele conquistou, né? Aquilo que foi construído por ele, pelos seus, e começar do zero. Às vezes, para andar com os olhos de fé, para viver esse sobrenatural de Deus, às vezes Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto, Deus vai mexer conosco, e eu preciso ter fé para obedecer. Então Abraão tinha um sistema econômico já estabelecido, Abraão tinha um sistema político estabelecido, Abraão tinha um sistema social estabelecido, mas Deus está dizendo para ele assim: Abraão, vem andar comigo, ativa os teus olhos do céu, ativa os teus olhos de fé, porque eu tenho coisa boa para você. Então, primeiro convite: sai da tua terra. Segundo, sai da tua parentela, ou seja, sai do meio da tua parentela. Vamos entender isso? As famílias no Oriente Antigo eram compostas no modelo patriarcal. Esse era o modelo de famílias, modelo patriarcal. Logo, estar próximo e cercado pelo seu clã era uma garantia de amparo social e também de sustento. Então, querido, estar no meio dos seus era uma garantia de um amparo social, de sustento. Por quê? Porque a idade vai chegando, você não consegue ir ao campo, você não consegue produzir, você não consegue fazer muitas coisas. O que vai acontecer? Você está no meio dos seus, você acaba tendo sustento. Por quê? Os mais jovens, e principalmente no caso dos filhos, eram os responsáveis, isso numa cultura oriental até hoje, eram os responsáveis pelos pais na velhice, e os mesmos possibilitavam o quê? A sua linhagem fosse passada adiante, a sua geração seguisse. Olha que interessante.
eram os filhos que garantiam o sepultamento adequado aos pais e assim honravam o quê? O nome dos seus antepassados. Portanto, estar próximo da parentela representava uma certa segurança acerca do futuro. E, queridos, eu preciso dizer algo para você. Para Abraão abrir mão dessa caminhada, dessa parentela, ele precisava ter os olhos do céu. Porque se ele não tivesse os olhos do céu, poderia parecer um grande contrato de risco. Sabe o que eu quero dizer, querido? Deus está lhe convocando para andar com os olhos do céu. Querido, Deus está querendo lhe dizer, tenho coisa boa para a tua vida, mas você precisa aprender a se desprender. Você precisa aprender que quem vai cuidar de você sou eu, quem vai cuidar da tua casa sou eu, quem vai cuidar da tua família sou eu, quem vai cuidar dos teus sou eu. Então, meu irmão, por favor, ergue a tua cabeça e se lança, se entrega a Deus de verdade. Você que é um obreiro, você que está na obra do Senhor, se entrega a Deus de verdade, porque Deus vai cuidar de você. É isso que você precisa entender. Quando Deus diz, sai da tua parentela, se Abraão não tivesse olhos de céu, olhos de fé, ia aparecer um grande contrato de risco. Talvez, querido, o que Deus está lhe pedindo hoje, talvez possa estar lhe assustando, mas eu quero dizer, Deus quer ativar os teus olhos de fé. Olha que interessante. Terceiro pedido de Deus. Olha o que Deus diz para Abraão. Abraão, sai da casa de teu pai. Como eu disse, o modelo de família era um modelo patriarcal. Portanto, a liderança do clã sempre era passada ao primogênito. Então, a liderança do clã era passada adiante. Isso recaía sobre o primogênito, o irmão mais velho. E olha o texto de Gênesis 11, 26, 27 aí, ó. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Olha que legal isso aí. Por que legal, professor? Porque só nessa genealogia você percebe uma coisa. Abraão era o primogênito. Então, para Abraão deixar a casa de seu pai, era abrir mão da herança que era direito legal do primogênito. Para abrir mão da casa do seu pai, sair como Deus falou, era abrir mão da sua primogenitura. E não apenas isso. Como ele era o primogênito, sair da casa de seu pai era renunciar o status e a posição de líder do clã, juntamente com todos os benefícios que acompanhavam, inclusive a porção dupla, a porção de honra que era própria do líder do clã. Então todo mundo sabia, isso era cultura. Ou seja, abrir mão da casa de seu pai era abrir mão dessa liderança, abrir mão desse clã, era entender assim, olha, eu vou abrir mão do que os meus olhos estão vendo fisicamente, para abrir os meus olhos espirituais e esperar aquilo que Deus tem para mim. Percebe qual é o desafio de andar aqui na terra com os olhos do céu? Nem sempre vai ser simples, nem sempre as decisões a serem tomadas vão ser confortáveis. Às vezes nós seremos confrontados, às vezes vai mexer com a nossa estrutura, às vezes vai parecer que estamos perdendo, mas eu quero lhe dizer isso, com Deus você não perde, com Deus você só tem a ganhar. Então, meu irmão, ativa os teus olhos de fé hoje, abra os teus olhos espirituais e contemple que na verdade você não está perdendo quando renuncia, na verdade você está ganhando, porque Deus tem coisa boa para a tua vida. Abraão enxergou com os olhos do céu, sabendo que o Senhor tinha reservado uma herança muito maior. Parecia que o que ele estava perdendo era difícil, mas ao mesmo tempo Abraão estava se preparando para conquistar algo maior e algo melhor. Sabe o que eu quero lhe dizer? Que Deus tem uma herança maior para você. Deus tem algo melhor para a tua vida. Deus tem algo especial para você. Então, querido, guarda isso no seu coração. Abraão, sai da casa do teu pai. Abraão, com os olhos de fé, enxergou aquilo que talvez na sua época ninguém podia enxergar. Mas Abraão enxergou.
Ó, que legal. Quarto pedido. Olha que contrato lindo que Deus põe para Abraão. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Queridos, é um grande desafio deixar uma terra que você já conhece, com toda uma infraestrutura socioeconômica, política, né? Toda uma estrutura, e ir para um lugar que você ainda não viu. Normalmente nas mudanças, quando alguém vai de mudança para um lugar para outro, ele vai antes, dá uma olhada, dá uma peregrinada, né? Dá aquela sonda, vê como que é o lugar, vê se é bom o comércio, vê se é bom para estabelecer. No caso, né, dos pastores, via se a terra era boa, como que é. Mas olha que interessante, o verso diz que o Senhor ainda iria mostrar, ou seja, Abraão não sabia aonde ficava essa terra. Andar com os olhos do céu, muitas das vezes, é andar pelos olhos de Deus. Como é assim, professor? Andar com os olhos de Deus é andar segundo a informação. Como assim? Lembra que o Espírito Santo lança luz, mas a imagem é formada, mas eu só consigo descodificar se eu tiver informação. Quem é que está dando a informação para Abraão? É Deus. E se Deus está dando a informação para Abraão, Abraão pode enxergar com os olhos da fé que aquilo que Deus tem para ele é bom. Tem uma palavra de Deus para você. Queridos, deixa penetrar a luz do Espírito e que você tenha a palavra guardada no seu coração, para que quando o Senhor lhe pedir algo, essa fé viva seja ativada, ainda que você não esteja vendo, não saiba fisicamente, mas você sabe que Deus é poderoso para lhe colocar no lugar de bênção, para lhe colocar no lugar abençoado. Olha aí, para muitos uma atitude como esta é sem dúvida um salto no escuro. Mas como nós temos apresentado nesse estudo, ainda que Abraão não estivesse vendo fisicamente, ele sabia muito bem para onde estava indo. Por quê? Pois ele caminhava segundo a direção do seu amigo. Ele caminhava segundo a direção de Deus. E essa é a questão. O nosso GPS tem que ser ligado no céu. Querido, o nosso Waze não é da terra, é do céu. É Deus que nos conduz, é Deus que nos guia, é Deus que nos orienta. Talvez você está assistindo essa aula hoje e estava em dúvida, dizendo: Senhor, faço ou não faço? Vou ou não vou? Executo ou não executo? Eu quero dizer, para, respira, ora, pede a direção de Deus, porque se Deus estiver no negócio, você não vai quebrar a cara. Se Deus estiver no negócio, você não vai se decepcionar. O que Deus quer é que eu e você andemos pelos olhos do céu. É isso que nós precisamos compreender. Abraão, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Senhor, eu não vi ainda, mas o Senhor sabe onde é, então eu confio em ti. Deus, eu não sei onde é, mas o Senhor sabe, então eu vou andar pelos teus passos. Querido, seja guiado pela orientação divina. É isso que Deus tem para a tua vida. Vivendo na terra com os olhos do céu. Vivendo na terra com os olhos do céu. Olha o que Deus diz para ele: farei de ti uma grande nação. Observe que Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. Mas um detalhe, que detalhe merece destaque na cláusula desse contrato? Qual que é? Sarai, ou Sara, né? Sua esposa, era o quê? Estéril. Não podia lhe dar filhos. Sara não podia lhe dar filho. Aos olhos humanos parecia ser um contrato sem garantias. Como é que Deus está mandando eu abandonar tudo? Eu tenho aqui minha parentela que pode me sustentar, tenho isso, tenho aquilo, para uma terra que eu não sei onde é, com uma promessa que eu serei o quê? Uma grande nação. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse negócio? Eu serei uma grande nação. Irmão, com uma esposa que é estéril, com uma esposa que não pode dar à luz. A informação que ele tinha é que ele seria pai de uma grande nação, que teria o seu nome engrandecido,
e tornar-se-ia uma bênção. Queridos, nós precisamos entender isso. Para conseguir enxergar com os olhos do céu, eu preciso da informação. Você precisa da informação. É a informação que vai fazer a diferença sobre a tua vida. É a informação que vai te conduzir por um caminho de milagres. O que eu e você precisamos, sem dúvida, é desta informação de Deus, nos guiando, nos orientando e nos conduzindo a um lugar na onde Deus quer nos levar. Nós precisamos da informação. Abraão, e você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ativa os seus olhos do céu. Eu quero fazer de você uma bênção. Eu quero fazer milagres sobre a tua vida. Eu quero fazer grandes coisas sobre a tua vida. Eu quero te levantar, eu quero te erguer. Mas você precisa andar com os olhos do céu. Você precisa enxergar pelos olhos do céu. Mas para isso, você só ativa os olhos do céu se tiver o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Se tiver a palavra guardada dentro do seu coração. É isso que eu e você precisamos. Queridos, Abraão não era perfeito. Em sua caminhada ele viveu muitos momentos de altos e baixos, e a Bíblia não esconde isso. Teve momentos que Abraão achou que era o seu mordomo, Eliezer, que ia herdar tudo. Mas a Bíblia diz que Abraão ativou os olhos de fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão creu. E isso lhe foi creditado como justiça. A palavra acreditada é a mesma que Paulo usa lá nos Gálatas, que vai nos dizer o seguinte, que na verdade Abraão creu e isso foi depositado na sua conta como justiça. Olha que interessante. O texto de Romanos 4, do 16 ao 22, diz que Abraão, contra toda a esperança, creu e não atentou para as impossibilidades e ilimitações. Abraão, contra a esperança, creu. Como que funciona isso? Contra a esperança, creu. Queridos, as suas limitações e impossibilidades. Abraão já era avançado em idade. Sua esposa era estéril. Sua esposa também já era avançada em idade. Mas Abraão, contra tudo isso, ele não deixou de crer. Parece um paradoxo. Contra a esperança, em esperança, creu. Contra a esperança, em esperança creu. Esse texto revela que a esperança de Abraão não estava naquilo que ele podia ver fisicamente. Então, contra a esperança, fisicamente ele está vendo, então ele não tem esperança nenhuma. Mas contra a esperança, ele creu em esperança. Por quê? Porque se a esperança dos olhos físicos se acabaram, ele ativou as esperanças dos olhos de céu. E pelos olhos de céu ele podia crer. Porque se assim fosse, se ele fosse apenas crer pela esperança física, por aquilo que ele estava vendo, o que ele ia ver? Um homem de 100 anos de idade, uma mulher também de idade avançada e com seu ventre já amortecido e com um agravante. Se ela é de idade, o ventre está amortecido. E qual era o agravante? Ela é estéril desde a juventude, ou seja, contra impossibilidades e limitações, contra a esperança, em esperança creu. Contra a esperança, em esperança creu. Por que eu estou repetindo isso? Porque se a tua esperança física, aquilo que você está vendo, não tiver jeito, ativa os seus olhos do céu e saiba que a tua esperança está em Cristo Jesus. Os olhos de Abraão se abriram para aquilo que ele não podia ver. Quando os nossos olhos de fé são ativados, a verdadeira esperança renasce. Então o que Deus quer fazer comigo e contigo nesta aula é que a verdadeira esperança renasça. Deus quer trabalhar sobre você e em você. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer fazer coisas grandes e maravilhosas sobre você. Queridos, que cada um de nós tenhamos os nossos olhos abertos, pois o escritor aos Romanos continua dizendo que isso aconteceu, e eu coloco o texto aí no teu módulo, por isso que é importante você ler, que é o nosso pai da fé Abraão, e o que ele fez, mas também diz respeito a nós. Por quê? Porque tendo convicção que a nossa esperança encontra-se na pessoa de Cristo, que diferente do que o dito popular diz ou ensina, que a esperança é a última que morre, a nossa esperança morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive para todo sempre. É isso que você precisa entender. Viver aqui na terra com os olhos de fé,
com os olhos do céu. Queridos, essa foi a lição de número 4, a segunda parte. Abraão viveu aqui na terra, mas com os olhos do céu. Josué e Caleb viveram aqui na terra com os olhos do céu. Eu narrei apenas episódios isolados da vida desses homens, mas se você olha para os escritos bíblicos, você vai perceber que toda a sua caminhada, eles viveram. Josué na conquista da terra, Caleb em possuir a terra já com 80 anos, ele diz: não, tal como eu era antes, eu sou agora. O Abraão em tantos movimentos, em tantas coisas, o Abraão no monte Moriá, ofertando o seu filho a Deus. Ou seja, o escritor aos Hebreus diz que ele cria que Deus era capaz de trazer o seu filho dos mortos. Ou seja, se era holocausto, sabe que Abraão cria que Deus era capaz de ressurgir ele das cinzas. Ou seja, Abraão conseguiu enxergar isso com os olhos de fé. Sabe o que eu posso dizer para você neste momento? Abra os teus olhos de fé. Espírito Santo, palavra de Deus, você vai caminhar de fé em fé, de vitória em vitória, de milagre em milagre. Essa foi a nossa segunda parte da lição 4. Leia o teu texto lá, responda as provinhas que nós temos mandado aí para vocês, que eu tenho certeza que Deus continuará sendo glorificado sobre a tua vida. Meu irmão, foi bênção de Deus, nós estamos juntos. Espero aí que você continue aí nessa mesma força, crendo aí que Deus é poderoso para cumprir as promessas dele sobre você. Beijo no teu coração, até a próxima aula, meu irmão. Guarda isso no teu coração. Viva o melhor de Deus, viva os milagres de Deus. Que Deus te abençoe, fica com Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser.